Eu acho que um dos aspectos para a gente analisar e para a gente considerar é que aqui diz assim, ó, experiências evolutivas positivas. Porque experiência todos temos o tempo todo. Mas para ela ser evolutiva, eu acho que aí entra o componente da lucidez, da nossa capacidade de aprender com as experiências e dar um significado para as experiências. Entende? Então eu acho que isso aí é uma variável muito importante, porque a experiência a gente tem o tempo todo. Agora talvez a diferença, né, vamos supor, entre nós, pré-serenões comuns, e um serenão, é que de repente a capacidade de apreender o aspecto ativo da experiência é muito maior no serenão do que na gente. Então, por exemplo, vamos supor que o Flávio aqui fosse um serenão, certo? Ele olhou para mim e já foi. Puxa, desculpa aí. Não é mais anônimo. E eu, uma consréu. Então, participando da mesma atividade. Estamos tendo, acertou também, né? Estamos tendo a mesma experiência. Mas, provavelmente, logicamente, a capacidade dele de transformar, de converter essa experiência em algo evolutivo e positivo para ele, é muito superior do que a minha. E a experiência é a mesma. Então, eu acho que esse aspecto cognitivo, mental somático, essa inteligência evolutiva é uma variável que tem que estar considerada aí nessa análise da experiência evolutiva. A gente tem, às vezes, nosso nível evolutivo médio, uma bagagem de experiência evolutiva que a gente não dá o devido valor. Por exemplo, eu estava no holociclo agora, passei lá desde as 8 horas da manhã até agora às 9. E o holociclo, a holoteca, é um acervo, é uma bagagem intelectual, é um acervo intelectual. E existe um aproveitamento, em termos nossos, da comunidade, muito pequeno desse acervo, dessa bagagem. E aí eu associei com a condição individual, intraconsciencial nossa. Aí eu comecei a associar com a questão da escrita do livro. Então, ok, hoje já temos bastante autores, pessoas escrevendo, mas às vezes o que acontece? Há uma subvalorização, um desprezo da bagagem que a gente já traz com a gente na hora da pessoa produzir, na hora da pessoa escrever. Pegando o exemplo da escrita, mas pode ser em termos assistenciais, na docência, principalmente na docência, ou até numa liderança, no voluntariado. Então aí vem a questão, uma pergunta autoconscienciométrica, né? O quanto desperdiçamos, ou o quanto aproveitamos assistencialmente, evolutivamente, uma bagagem que a gente já traz com a gente, né, holobiográfica, multiexistencial. Então, por exemplo, está aqui o meu Labicon, né? Quando eu publiquei meu primeiro livro, quando eu comecei a escrever meu primeiro livro com 20 e poucos anos, eu recebi muito desincentivo, não sei se existe essa palavra, né? Mas muitas pessoas não me incentivando a escrever, exatamente pela minha inexperiência de vida. E aí, inclusive, isso eu já falei várias vezes, né? O professor Val teve que intervir assim, comigo, né? Ele falou, não, vamos lá, vai escrever e tal. Valorizando essa bagagem multiexistencial. Então, essa questão da bagagem, da teática, como foi falado, às vezes a gente tem que analisar a holobiografia da pessoa, porque às vezes, circunstancialmente, nessa dimensão, nessa vida, a pessoa está mais restrita numa coisa ou em outra. Mas esse olhar para... É mais importante o auto-olhar para a tua bagagem, a tua consciencialidade, aquilo que tu traz, porque nós somos consciências, aí a pessoa, ela ajuda a pessoa a sair desse condicionamento. Então, assim, resumindo, avaliar essa condição da gente ser coerente, aproveitar, tirar partido disso, usar essa bagagem que a gente tem evolutiva, multiexistencial, que, né, momentaneamente pode estar inconsciente, não recuperado tantos cons, mas puxar isso, né? É um esforço aí individual de cada um, da teática de cada um, da experimentação de cada um, enfim. Eu até coloquei um tema aqui, ó, dá um verbete, quem quiser escrever, autobagagem evolutiva ociosa. Esses feedbacks que eu recebi, eles não estavam errados, no sentido de, não, está muito novo, não tem experiência, não estavam errados. Mas a questão que eu quero pegar aí é o condicionamento que a gente tem das pessoas com elas mesmas, às vezes, de se subestimarem enquanto consciências.
Então, é uma autorrepressão, é uma auto-lavagem cerebral às vezes. A mesologia, de certa forma, ela faz isso. É a mesologia materiológica que a gente tem. Então, isso aí é algo para a pessoa fazer o seu autodesassédio. Eu fui privilegiado de ter tido o professor Valdo que fez o meu desassédio, porque eu não queria mais. Agora, quantas pessoas têm esse condicionamento? Ah, não vou fazer porque não tenho experiência, não tenho conhecimento. Uma baixa autoestima, uma baixa autovalorização, uma falta de autoconscientização multiexistencial, né, resumindo. Então, assim, para os inversores que estiverem assistindo, Sim. pessoal da Civex, ou inversores do Brasil e do mundo inteiro, para não caírem nesse condicionamento. Ah, eu sou muito novo, eu tenho pouca experiência de vida, logo eu não posso oferecer uma mensagem, uma consciencialidade, uma TARES, uma assistência para os outros que são mais velhos, mais experientes, que têm mais bagagem. E então que isso aí é um condicionamento. A pessoa ela pode dar o seu melhor. A dar o seu melhor, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Esse inversor que está nos assistindo, a gente sendo bem realista, preto no branco, a gente não sabe qual é o tempo de vida nosso. Isso é um ponto para a gente considerar. A gente não sabe. Ele é inversor jovem hoje, mas a gente não sabe quanto tempo de vida. Aí ele vai esperar quando para fazer, vamos supor, para escrever o seu livro, que foi o que o professor Valdo me falou. Ele falou assim, ele até foi irônico, né? Então tá, Júlio, não escreve nada, quando tu tiver uma experiência boa, lá perto da minha idade, aí você escreve. Eu queria dizer que uma coisa que a gente tem que diferenciar é a refutação, no caso aí a contestação do assédio moral, que são duas coisas diferentes. Às vezes, não estou dizendo que isso exista aqui, mas às vezes isso acontece, a pessoa propõe uma ideia nova, uma coisa diferente, e uma coisa é eu contestar aquela ideia, ou não entendi, ou não é o momento, outra coisa é começar, não, esse aí está se achando isso, esse cara é pirado, entende? As duas coisas são diferentes, que é focar na pessoa, né? Como é que é aquela expressão? E a outra coisa é o seguinte, o pesquisador, o cara que tem uma consciência mais científica, ele, né, o ideal de maturidade é ele não focar tanto nessa coisa da receptiva do grupo. Porque se o que ele está pesquisando tem racionalidade, tem embasamento, é um parafato, é um fato, aquilo cedo ou tarde, aquilo vai aparecer. Se não for por ele, vai ser por outro. E a outra coisa é o seguinte, na linha do que o Tiago falou, é muito importante a resiliência do pesquisador e a inteligência do cara. Porque as refutações, os questionamentos, são matérias-primas para ele aperfeiçoar a ideia dele. Exato. Né? Isso é uma forma riquíssima. Tanto é que quando a gente tem uma ideia, algo diferente, o mais recomendável é você trazer para o debate. Exatamente porque você vai pensar com mais cabeças, pensou melhor do que uma sozinha, isolada. E aí um Pasculinho vai questionar isso, a Daiane vai questionar aquilo, o Max vai questionar aquilo, o João Paulo vai questionar aquilo outro. Aí eu vou diminuindo os pontos cegos da minha tese, ou da minha verpom, ou da minha neo-ideia. Quando a gente está apaixonado por uma ideia, que é o que a gente vê agora nessas discussões políticas, a pessoa é muito apaixonada e apegada a uma convicção, essa pessoa é a mais difícil que tem para aperfeiçoar a sua própria forma de pensar. Porque ela só vai no fluxo da quem concorda com ela, de quem confirma, e tudo que vai de contra, ela rechaça, ou fica antagônica, ou abandona. Então até tem uma técnica que eu sugiro, que eu ensino, que é a de temporização, né? Então você tem uma ideia nova, uma verpom e tal, escreve e tal, e deixa guardado um tempo. Deixa alguns meses, um ano, até mais tempo, depois volta a pegar aquilo ali. Porque você vai ter mudado o bloco, mais experiência, passou o tempo, você não vai estar tão empolgado naquilo do ímpeto do momento, e você vai ter mais isenção para fazer uma análise mais fria daquela tua ideia. Porque tudo é um processo de analisar friamente. Sim. Essa questão de que a ideia ela surge cedo ou tarde, né? Em 2007, eu acho, quando teve o primeiro congresso de verponologia, primeiro congresso de verponologia, eu trouxe uma ideia, não vou entrar nos detalhes para não entrar no caso, mas eu trouxe uma ideia, lá uma palavrinha, um neologismo, que não foi bem recebida, mostrei para algumas pessoas, não, isso aí não existe, isso é bobagem, não sei o que. Lá vem o Júlio inventando coisa. Exatamente. Aí recentemente, uma pessoa, um voluntário, apresentou o verbete para a enciclopédia com a mesma palavra.
E isso é interessante, porque quando a coisa ela realmente tem lógica, as pessoas podem até dar o contra em você, tranquilo. Em algum momento, aquilo ali vai aparecer por outro pesquisador ou num outro momento, entendeu? Então isso é importante entender. Sim, já apresentou aqui, tu tá lá, neologismo, tá lá escrito neologismo. Estou propondo esse conceito. Mas é legal isso, que bom. O importante é que tem que prevalecer a ideia melhor, mas não interessa quem que colocou a ideia. Foi o Júlio, o Max, o Joãozinho, não interessa. Aí entra a questão do ego, né? Eu acho que quando a gente chega nesse nível de maturidade, aí a gente olha para a ideia e não o autor da ideia. Se a gente for estudar esses grandes cientistas da história, você vê que todos eles, para não dizer todos, a maioria deles tiveram problemas, às vezes num primeiro momento que lançaram a ideia deles. Tiveram problemas, Einstein, Freud, Galileu Galilei, Copérnico, sei lá, Isaac Newton, todos esses caras, se for estudar lá, eles lançaram uma coisa diferente, pronto, tudo dá para trás e tal, e realmente às vezes tinha erros. Que aí o cara com o tempo vai aperfeiçoando, aí ele chega com o negócio redondo, aí ninguém dá o conta. E até hoje eles são citados, até hoje eles são contestados em alguns pontos, até hoje o que eles erraram é ressaltado e o que eles acertaram é ressaltado. Então é bom a gente lembrar que uma vez sendo personalidade pública, você é personalidade pública, aguente, né?